Oiê! Hoje nós temos aqui no nosso podcast Pode Estar uma terapeuta energética. Olha, gente, que coisa mais legal isso. Sabe que as terapias, elas estão sendo reconhecidas, inclusive nos hospitais, porque elas de fato fazem parte do nosso dia a dia. E é muito legal porque a gente sempre vai buscar alguém que possa ajudar você a encarar de frente ou de ladinho, com muito amor, os seus medos, os seus problemas, as suas vibes que talvez não sejam tão energeticamente falando legais. Todos nós temos os nossos momentos. E por isso eu trouxe Irene Belli. Ela é terapeuta, já fiz terapia com ela e ela é incrivelmente maravilhosa. Muito obrigada, Fabíola. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você? Muito obrigada pelo convite. É sempre tão bom estar aqui. Alto astral é você, né? Não tem nada que se compare ao teu astral. Então, eu me sinto à vontade, super à vontade com você. Obrigada, meu amor. É isso. Eu acho que energia, né, Irene? Como a gente estava falando, né? Da pessoa tem que ter uma sintonia energética para estar bem. Como é que funciona essa história da energia? Porque quando a gente fala terapia energética, de onde vem essa energia toda? O que é? Como é que é isso? A gente parte do princípio, Fabíola, que tudo é energia, né? Energia em hertz mesmo. Quando a gente fala em energia, não é o que às vezes a gente ouvia antes, que a pessoa tem uma energia ruim, que como se você fosse pegar uma energia ruim. Nós somos energias, nós somos... tudo o que está em nossa volta é energia. Então, a terapia energética, ela é no sentido de movimentar essa energia de forma correta, como que você possa vibrar numa energia mais alta, estar numa vibração maior, e para que você, com essa energia, você seja mais feliz, mais leve, não fique tão pesado. Então, quando a gente fala em energia, é nesse sentido, né? É fruto do que nós somos mesmo e do que o mundo é. Então, e quando a gente se entrega a essa energética terapeuta, aí parece que as coisas clareiam, né, Irene? Eu vou dizer assim, eu gosto muito de dar exemplos, tá? Para que as pessoas entendam um pouco o teu trabalho, o trabalho de outras tantas maravilhosas que eu já entrevistei. Por exemplo, uma pessoa que está ali meio atormentada, não consegue dormir, a cabeça não para, está ansiosa ou está depressiva. O que você, como terapeuta energética, pode fazer? Quando eu atendo uma pessoa no meu consultório, né, a partir daquele momento, é feito de cara uma análise, né, com uma terapia comportamental, porque eu sou habilitada para isso. Então, eu faço terapia comportamental e com essa terapia eu monto um protocolo de acordo com o que eu sinto que a pessoa necessita, de comum acordo com a pessoa. É diferente de alguém que vem, olha, Irene, eu quero uma sessão de barras. Daí é uma sessão de barras. Barras de Access. Depois a gente fala melhor sobre isso. Então, quando vem a pessoa, e eu sinto que aí tem crenças limitantes, tem dores, tem problemas assim que vêm às vezes lá da infância, às vezes algo com o pai, com a mãe, que dá um resultado que está atrapalhando o relacionamento dessa pessoa, tanto conjugal quanto social, como nas empresas. Então, é feito um protocolo terapêutico. Se a pessoa, às vezes, apresenta estresse, TDAH, ansiedade, é outro protocolo terapêutico. Então, é muito difícil falar aqui sobre uma terapia específica, né? Pode ser as barras de Access, pode ser o Reiki com alinhamento energético, pode ser o MTV-SS, que trabalha com as articulações, com o que nós temos energias acumuladas nas articulações, também fruto de um estresse muito grande. E também pode ser ressignificação de memórias, que daí você trabalha com toda essa parte de crenças limitantes, pontos de vista, conceitos, valores, opiniões que a gente recebe desde a infância e que isso às vezes impacta no dia a dia
da pessoa que eu estou, do consulente, né? Porque se você, dependendo da tua carga energética, da tua carga, do que você está trazendo, da tua vivência anterior, da tua vivência até esse momento, você precisa trabalhar isso, porque senão vai virar um ciclo repetitivo. E esse ciclo repetitivo você pode curar aqui, mas em qualquer outro momento você volta com aquela mesma dor, com aquele mesmo sofrimento. Então, tem muita coisa para ser feita de uma forma leve, rápida, porque são ferramentas, né? Ferramentas que a gente utiliza exatamente para não ter aquela terapia antiga de ficar anos, às vezes você repetindo o mesmo problema, ficando na mesma situação. Então, hoje as pessoas querem algo rápido. Então, a gente vai no problema, a gente vai na dificuldade, trabalha energeticamente com a terapia específica, e a pessoa, ela realmente vai melhorando. Assim, de uma forma que já na primeira sessão, porque já é visto o protocolo na primeira sessão, ela já sai de uma forma diferente de como entrou. Por isso que as pessoas voltam e voltam. Não é que elas voltam porque elas precisam ou não resolveu na primeira vez, mas porque elas querem se sentir mais e mais, cada vez melhor. Sim, e ir resolvendo todas essas questões que vão sendo impressas durante a nossa vida, né? E às vezes não é nem só o teu passado ou crenças que foram impressas durante a tua vida, mas é alguma situação recente que tenha acontecido, ou, por exemplo, uma mudança de rumo, né? De trabalho, por exemplo, ou a pessoa em dúvida, né? Será que eu faço isso ou aquilo? Tudo isso, gente, dá para ir trabalhando, né? E isso é uma coisa tão legal, porque isso dá uma pirada na gente, né? E você tem razão, Fabiola, porque esses eventos que acontecem no nosso dia a dia, eles realmente impactam. Eles impactam muito na nossa alegria, no nosso modo de ver as coisas. Então, às vezes, a pessoa pode ter sido totalmente leve e feliz na infância, mas está impactada agora por um relacionamento, ou um trabalho, ou alguma situação que está difícil para ela. Aí entra as barras, geralmente. Sei. Geralmente, nessa situação, eu coloco as barras, porque nas barras de Axis, né? Que é um outro tipo de terapia, tá, gente? Vamos falar de barras? Vamos! Então Adoro. Fala. Barras de Axis são 36 pontos que nós temos na cabeça, na verdade, 32 pontos, 16 cada lado, né? Que liberam energias com os toques dos dedos. Nosso toque de dedo, ele tem uma função energética, que nesses pontos devidamente estudados, que eles foram estudados, né? E eles liberam situações de estresse. Ou seja, cada ponto é uma situação. Às vezes é algo envolvendo uma dualidade, tem alguns pontos específicos, relação aos pensamentos no futuro, né? Existe um medo muito grande. Existem outros, eu já ia colocando a mão, existem outros pontos específicos. Então, esses pontos, às vezes, tocados suavemente de um lado e de outro, tem uma carga energética que elas são liberadas e a pessoa começa a ter mais leveza em relação àquilo. O que é aquilo? Pode ser o comportamental, pode ser o amoroso, pode ser sexual, pode ser em relação a dinheiro, pode ser travas que você tem, às vezes, no falar, no dirigir, bloqueios, medos, e que muitos executivos que às vezes me procuram, que sempre foram totalmente tranquilos, mas que às vezes precisa falar em público com seus funcionários e tem medo, um bloqueio. Ou seja, são coisas que às vezes travam e a pessoa não consegue relaxar. Da onde vem esse medo se eu sou tão tranquilo? Então, é liberado, como se fosse eu gosto de colocar como uma acupuntura. A acupuntura, ela foi por muitos anos, não era valorizada. Hoje até o SUS, ele atende. Claro. Esses pontos energéticos, eles são assim também, eles são liberados, são pontos. Mas qual é a diferença? É cerebral. Então, ela é estudada tanto que se você faz uma ressonância
antes e outra depois das barras, existe uma movimentação cerebral muito grande ali. Então, não dá para entender como que pontos específicos conseguem fazer uma movimentação cerebral tão grande. E isso então, é reconhecido pelos médicos, inclusive, né? Neurologista. Tem vários neurologistas que apoiam, né, Isso. muito essa terapia. Nós temos o PhD que fez esse trabalho, né? O Jeffrey, ele é neurocientista e ele fez esse experimento e realmente comprovou, né? Ele comprovou até, tem alguns textos no meu Instagram sobre isso. Ele comprovou a mudança e o movimento dessas ondas cerebrais após as barras de Axis. Então, como o verdinho, assim, no cérebro aparece o verde, né? Como você está mais apto para criar, para ter novas ideias, porque é toda essa parte frontal do cérebro e a parte onde existem esses insights, onde há essa movimentação, ela se modifica totalmente. E também as áreas do conforto, do bem-estar, que faz a pessoa ter sonos reparadores. Então, é incrível. Então, eu adoro barra de Axis, eu gosto muito de falar, porque barra de Axis, comprovadamente, cientificamente, porque sempre é bom a gente falar, quando a gente fala de terapia, muitas pessoas que não conhecem falam assim, mas isso daí é bobagem, né? Hoje a gente já sabe que não. É reconhecido cientificamente, está escrito. Isso. Existem estudos publicados, né, Irene? Então, o que a gente está falando é muito sério, porque isso pode colaborar de uma forma extremamente importante na vida de alguém, né? Imagina tantas travas, tantas coisas que a gente precisa trabalhar, né, no nosso interior. E aí você vai dividir isso com quem? Tem coisa que a gente não quer dividir com ninguém. Sim, inclusive tem pessoas que não precisam fazer a terapia comportamental, vai direto nas barras. Nem fala nada. Porque ela funciona igual, é uma técnica. É claro que, no caso, o operador dessa técnica, né, o practitioner, faz uma diferença, né? Porque você consegue sentir realmente, às vezes, mais do que outros. Mas é uma técnica, tanto que eu dou curso, já faz quase 4 anos, e quando eu formo os terapeutas, eu digo, você está pronto, é a técnica, agora vai usar a tua sensação, o teu sentimento... Nos teus pacientes. Nos teus pacientes, porque é uma técnica. E como eu dou a mentoria pós-curso, que é uma coisa bem bacana, que faz um diferencial, eles realmente voltam, mas eu não estou sentindo meu cliente, eu não estou sentindo, me explica como é isso. Então, a gente conversa, faz uma experimentação novamente sobre isso, mas não tem como errar, como fazer mal, como eu apertei um pontinho errado, agora vai desfazer alguma coisa, vai deletar. Isso. Não, é tirado, é modificado aquilo que não é seu. Daí entra naquela parte em que diz assim, isso é meu, isso não é meu. Né? Ou seja, o que realmente é da sua natureza, você é uma pessoa criativa, vamos deixar isso, vamos transparecer isso, aflorar. Né? Não precisa ter, às vezes, um monte de barreiras, um monte de fumaça aí, impedindo você de seguir para frente. Então, isso é o mais lindo, é de repente a pessoa em 2, 3 sessões, ela me dar o feedback dizendo, nossa, estou fazendo coisas que eu não fazia antes, estou dirigindo, eu não dirigia. Desde coisas assim, aparentemente mais simples, como coisas mais complexas, que mudam totalmente o dia a dia da pessoa. Inclusive, tem uma amiga minha que foi contigo e ela falou que você mudou a vida dela, porque a filha dela não conseguia dormir sem estar com os pais. Olha que coisa, né? Quantas crianças não tem esse desprendimento. A criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e em uma sessão ela voltou, ela foi para o quarto dela, deitou, dormiu, e nem a própria criança, que hoje já é uma adolescente, ela nem acreditou, né? Esse case é um case de sucesso, né, Irene? É um case de sucesso, é lindo, é lindo. Assim como ela também. Eu até recebi um livro lá com uma dedicatória para isso. Ah, é? Contando essa história, bem bacana. Inclusive, uma outra amiga, todo mundo que eu mando para Irene se apaixona por ela, levou a mãe. Sim. Né, que tinha se recém-separado e estava, assim, tremendamente triste, sem saber o que fazer. Diz que melhorou 1000%. Então, sabe, não é uma terapia que existe qualquer tipo de barreira
ou contraindicação, né? De forma alguma, pelo contrário, né? Se existe muito caso pré-cirúrgico, para que a pessoa entre numa cirurgia mais tranquila. Sério? Isso eu não com sabia. Fé confiante. E o pós-cirúrgico também, né? Mas o que tem a cabeça? Tem tudo. Porque se você entra numa cirurgia com mais tranquilidade, mais leveza e alegria principalmente, né? Porque nossa glândula aqui do timo, que ela é a nossa glândula vital, ela se modifica muito de acordo com a alegria que a gente sente. Então, quando a gente está alegre e confiante, é como a criança que acredita em Papai Noel, né? Ela fica feliz, ela irradia isso. Então, o que acontece? A glândula do timo, ela tende a diminuir com o tempo. Então, ela precisa de estímulos para que ela tenha essa vitalidade e a proteja, inclusive, de viroses. Isso tudo é glândula vital. Tanto que nossos avós, ainda eles faziam assim, quando alguém ia contar, às vezes eu conto esse exemplo. Fabíola, né? Vai lá contar para a vovó, o vizinho morreu. O que ela fazia? Morreu. Ela protegia essa região. É verdade. Quando a gente... Meu Deus, né? A gente faz uma coisa assim, né? Mas é meio automático assim, isso né? É uma sabedoria que um dia a gente ainda vai entender de onde vem, né? É uma coisa antiga que hoje está se colocando mais cientificamente comprovado. E você dá curso? Eu dou curso de terapeutas para barras de axis. E aí que a pessoa aplica. Ser um terapeuta para fazer o curso? Como é que funciona? Não. O curso ele é totalmente sem pré-requisitos, né? Porque é uma técnica. Ele é um curso, ele é certificação internacional. Você consegue aplicar essa terapia em mais de 170 países. Porque ela está no Brasil há uns 12 anos, mas ela existe já há 33 anos. Então, tem 170... Até ontem, era 174 países. Mas cada vez que eu vou olhar, aumentou, né? Então, a pessoa se forma terapeuta com certificação internacional. Ou até, pode ser até, inclusive, para você aplicar na sua própria casa, né? Nos membros da sua família ou em amigos. Não precisa necessariamente trabalhar com isso, como você, que é uma profissional, uma terapeuta profissional. Você pode fazer o curso para... Tem como se auto-aplicar? Tem. Sério? Sim, tem. Algumas regiões que dá para fazer, para acessar. Totalmente. Tudo que você conseguir acessar, você consegue se auto-aplicar. Menina, não me fala nisso. É muito legal. E aí, daí você tem toda a razão, não é só para terapeutas, né? Às vezes, mãe com filha com mãe, os dois fizeram um curso comigo, até porque criança até uma certa idade não paga. Ela vai junto com alguém pagante, ela faz. E existe muito essa troca, né? Eu faço lá em casa... no meu filho antes de uma prova, no meu marido quando as coisas não estão... às vezes está precisando de um gás ali no trabalho. E vão lá, só que eu gosto de fazer no meu consultório. Eu não gosto muito de fazer em casa. Não, teu consultório é uma delícia, gente. O consultório é muito astral, é preparado para isso, tem todo um ambiente e tudo mais. Quanto tempo dura uma sessão, para quem ainda não sabe? Para criança é rápido, né? Porque para a criança, como trabalha tudo com energias estagnadas que estão aí, para liberar é super rápido. Então, a sessão de criança é super rápido. 30 minutos. 30 minutos. Às vezes 20, se é uma criança... Amanhã, por exemplo, eu vou atender uma criança de 5 anos. 5? 5 anos. Uau! Porque ela começou a apresentar ansiedade, roer unhas, ter um comportamento esquisito. Não dormir sozinha também. E, aparentemente, porque geralmente quando alguém leva uma criança, ela já sabe, opa, foi depois desse evento. Mas, aparentemente, não tem nada. Então, a gente tem que descobrir se, às vezes, é um sonho. Às vezes, aparecem umas coisas estranhas, né? Tipo assim, puxa, isso aí é uma atitude de... Tem que ver na escola, né? Às vezes, o que está acontecendo. E uma terapeuta é mais apta, né? Para fazer essa captação, né? Energética, né? E você percebe, porque criança, com um adulto também, né? Se você está fazendo as barras ou outra terapia que eu estou fazendo, já estou sentindo que lá não está legal. Então, a pessoa não precisa me dizer. Se eu já sei que é na área do relacionamento que não está legal. Eu já sei que é numa área sexual que não está legal.
algum bloqueio infantil, porque você vai lá nas crenças limitantes, que são pontos específicos, você já sabe que é alguma coisa lá de criancinha. Ela é criança, mas é alguma coisa mais longe. Então, você consegue perceber se essa memória ela é uma memória recente ou é uma memória mais antiga. Então, eu consigo trabalhar, ter essa habilidade para trabalhar, para ver se isso é mais antigo ou é algo que aconteceu mais recentemente. Então, isso é técnica e habilidade, claro, mas faz uma diferença muito grande, que você perguntou sobre o tempo. O tempo para uma criança é mais rápido, porque as barras, elas comunicam com o meu dedo, né? Com o dedo da terapeuta. Então, quando a gente sente que elas se comunicam, às vezes de um lado só, até fazer os dois lados, acelera e depois acalma. Quando acalmou, já pode passar para o outro ponto. Então, não é só fazer assim, né? Então, o que acontece? E você determina quantos pontos? Não, o que acontece assim, alguns pontos para criança eu não passo. Eu passo batido, né? Mas esses dias, passando batido, eu resolvi, né? Eu disse, não, aqui não é bem isso. Fui trabalhar com um ponto que geralmente adultos têm, que é preocupação com o futuro, que a gente chama de barras torradeira do envelhecimento, que é preocupação com o futuro. Como que uma criança vai ter preocupação com o futuro? Mas eu tive essa sensibilidade e fui trabalhar esse ponto. E realmente ela tinha uma preocupação com o futuro. Porque ela estava ouvindo em casa que a mãe disse que ela ia embora. Então, ela estava preocupada como seria a vida dela sem a mãe. E ela nunca demonstrou isso. Na escola também estava muito irritada, muito incomodada. E por quê, né? Ninguém percebe. Por quê? Porque uma criança, quando ela está muito incomodada na escola, às vezes, por quê? Porque ela gostaria de estar em casa para cuidar, para estar lá olhando, como quem diz, eu estou aqui olhando se vai acontecer alguma coisa. Ela tem medo de sair de casa, da escola, ir para casa e não encontrar mais o pai, ou a mãe, o cachorrinho. Então, ela tem esse medo da perda. Então, são casos e casos, né? Então, eu prefiro passar todos os pontos, nem que seja para ficar alguns minutinhos, do que deixar essa oportunidade passar. Entendi. E, às vezes, deixar de perceber algo numa pessoa que é muito relevante. Deixa eu só abrir um parênteses para quem não sabe absolutamente nada sobre isso, do que nós estamos falando, que está ouvindo pela primeira vez. Isso é absolutamente indolor, tá, gente? Quando a gente fala, toca os pontinhos, faz isso, faz aquilo, isso não tem dor, não tem estresse, não tem nada. Você nem sente, na verdade, uma massagenzinha na cabeça, que é uma delícia, né? E eu me lembro que quando eu fui, eu fui por medo. E, nossa, foi incrível, porque eu sentia aquele medo, meu coração disparava, eu ficava, ai meu Deus, que medo. Isso foi durante a pandemia. Acho que muita gente sentiu medo, Sim. Né? E aí até que chegou uma hora eu falei assim, não, eu não posso sair de férias. Tu lembra disso? Eu lembro. Eu falei, eu não posso sair de férias. Como é que eu vou sair de férias se eu tô com essa... Talvez, não sei se era pânico ou não, mas enfim, eu me sentia muito desconfortável. E eu fui, gente, foi uma sessão. Foi fantástico. Aquele frio, aquela coisa que eu sentia, não senti mais. É incrível, né? É incrível, é incrível. Então, a gente estava falando de tempo. Os adultos, quanto tempo? Uma sessão para adulto, ela geralmente é em torno de 1 hora. Só que ninguém fica no meu consultório apenas 1 hora. Eu fiquei mais. A primeira sessão já leva em torno de 2 horas, porque eu faço toda essa parte da comportamental para a gente fazer o diagnóstico realmente de qual terapia. No que a pessoa entra, a gente já sente a energia e vai ficando conversando sobre outras coisas que às vezes não é sobre aquilo, né? Mas nisso já vai formando criando uma conexão, protocolo, né? Entendi. E o que eu faço já na primeira sessão, barras de Axis está em todas as sessões. É difícil não ter uma sessão sem barras. Mas existe, às vezes, que eu preciso fazer essa limpeza energética no corpo, que é um Axis avançado, né? Que eu tenho essa formação, que não é na cabeça, são pontos energéticos que nós temos, como eu falei, que vai liberando. Então, a pessoa está com MTVSS dentro do Access Consciousness, né? E que é uma terapia daí corporal, que são toques também. Às vezes começa por essa.
eu prefiro geralmente começar por essa. Ah. E daí, às vezes, tem o alinhamento dos chakras, que se a pessoa está desalinhada energeticamente... Que daí é o reiki. Isso, daí é o reiki. A próprio MTV-SS, ele é em posição de mãos, né? Então, ele trabalha muitas vezes, a pessoa está com problema de estômago, um mal-estar. Depois a gente vai trabalhar o porquê desse mal-estar. Mas de cara ela já se sente mais aliviada, mais curada. Então, a primeira sessão ela é mais demorada. Mas depois, quando as pessoas voltam, que já foi feito isso, daí a média dentro do consultório é 1h15, 1h20. Então, se alguém pensar, eu vou lá em 1 hora, vou e volto, não, é difícil. Não vai. Se essa pessoa faz, assim, às vezes, um protocolo semanal ou quinzenal, que daí vem, a gente já sabe o que está trabalhando, vai lá, faz as barras e vai embora, ou quem realmente só quer as barras, né? Mas é um conjunto de ferramentas que não dá para a gente perder no atendimento. Na verdade, eu acho que entrega. Entrega, exatamente. Né? A pessoa tem que entregar. Tá lá é para ser curada. Tá lá é para ser cuidada. Tá lá é para passar essa bola para alguém resolver, porque tu não conseguiu resolver, né? E isso não é vergonha nenhuma, né, gente? Eu acho que a terapia, ela é tão necessária para as pessoas, todo mundo devia ter essa experiência, né? Qualquer tipo de terapia sempre é legal, mas eu trouxe a Irene Belli, essa terapeuta energética, para conversar com a gente, porque muitas vezes as pessoas não gostam de falar. Sim. Né? E aí, para você fazer uma sessão dessa, você não precisa falar. Ela sente, né? Então, isso também é uma coisa bacana, porque tem gente que não se sente à vontade, ou tem gente que no primeiro impacto... Não quer falar mesmo. Né? Não quer falar e não precisa. Pois é. E não precisa, porque o que a barras de Axis é mais importante, que é a terapia que ela ensina teu corpo a receber. Então, ela ensina o nosso corpo a receber. Receber o quê? Receber as bênçãos, né? Receber as alegrias, receber a saúde, receber o que há para acontecer. Por isso que existe Tudo Vem a Mim com Facilidade, Alegria e Glória, que é o nosso lema, né? E por quê? Porque você tem que olhar as infinitas possibilidades que estão disponíveis para você, para a gente, todos os dias. E Barras de Axis prepara isso, que é uma terapia integrativa. Porque, às vezes, a pessoa só vai, não precisa ter realmente um problema. Às vezes, a pessoa vai porque ela não está tendo mais insights, não está tendo mais ideias. Está olhando, parece que a coisa está muito emperrada, está indo muito devagar. E aquilo libera e no dia seguinte flui. E ela brinca, disse, até vaga de estacionamento está mais fácil de achar. Disse, opa, fica com vontade de ir para a academia, fica com vontade de ler, de passear, ver, parece o problema às vezes continua aqui, mas a forma de você olhar o problema não é mais o mesmo. Então, você tem mais leveza. Por isso que a gente fala muito em clareza, em leveza. Por quê? Porque você olha o problema e não pesa mais tanto o outro olhar. E você tendo um outro olhar, automaticamente você não vai sofrer tanto, a tua dor não vai ser tão... Você não vai estar deslocando a sua energia de criação para a energia da dor. Então, a tua energia da criação, ela fica mais disponível, daí você passa a ter mais clareza, insights, leveza. E o problema é que, quando você menos percebe, ele até às vezes foi dissipado. Ou se tornou tão pequenininho que ele está longe de você. Então, a forma de resolver, ela fica mais fácil. É simples assim, é uma terapia muito simples. E eu amo dar aula disso. Eu adoro, eu vejo assim as terapeutas se formando e já atendendo, elas dão os feedbacks, assim, para mim é maravilhoso. Inclusive, agora eu tenho, no outro sábado, tenho um curso só para psicanalista, que estão atendendo e querem Barras de Axis. Então, montaram 4 pessoas para vir fazer um curso só de psicanalistas de Florianópolis, para fazer o curso. Depois eu vou acabar postando, que eles já me deram autorização para isso. Mas é muito bom, porque cada um tem uma forma de utilizar isso na vida. As escolas estão utilizando, como você fala, né, para os alunos que têm muito pensamento muito acelerado, para mais foco e atenção. Os hospitais também estão utilizando, que é uma forma de acelerar a cura, né? Para voltar em suas casas.
famílias estão utilizando para que haja mais harmonia. Então, o mundo, de modo geral, ele está numa expansão de consciência muito grande, voltado com um olhar muito amoroso para terapias integrativas, sabe? Isso é muito bom. Muito legal. Vamos falar o teu telefone para quem quiser entrar em contato, então, com Irene para fazer curso, para fazer uma sessão. Qual que é teu telefone, Irene? É 479-9614-0007. Muita gratidão por você ter aceito. E o meu Instagram vai aparecer ali, né? Sim, muita gratidão por você ter feito aceito o nosso convite, né? Acesse as nossas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, porque assim, dessa forma, a gente vai ajudar muito mais pessoas. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito bom estar aqui. Obrigada.